Boa tarde. Estamos aqui com mais uma palestra da segunda semana de Ciência, Tecnologia e Inovação do EFON, que faz parte da 18ª Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação, cujo tema desse ano é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Aqui com a gente está com Nikiforos Ioannis Philips, que é administrador pela UFRJ, pós-graduado em marketing pela FGV e mestre pela UCAM. Trabalhou como auditor externo e consultor em franquias e varejo e trainer para empresas de serviços e professor desde 2002 na UFRJ e desde 2010 é doutorando do PPGEM da Escola de Guerra Naval. O tema da palestra do Nikiforos é inovação disruptiva em poder naval, uma revisão crítica da literatura. Nick, se posso chamar assim, né? Nós somos companheiros de curso. De luta. Em Políticas Públicas da Escola de Guerra Naval. O que você tem para a gente para apresentar sobre inovação disruptiva em poder naval? O que você tem para falar para a gente? Então, Henrique, obrigado aí pelo convite, tá? A participar. Obrigado a você que está assistindo junto com o Henrique. É um prazer estar aqui, né? Eu só vou tirar o susto do povo, né? Eu ainda não, eu sou doutorando desde 2020, né? Na verdade, eu estou na UFRJ até desde 2010 e sou professor desde 2002. Eu estou meio susto, porque senão... mas tudo bem. Não, senão 2010 de doutorado até agora é assim, o que esse cara ainda não foi jubilado, né? Mas tudo bem. Então, eu vou falar um pouco do que é, né, essa história, porque eu sou um cara que trabalhou sempre com empresas de serviços, né? Então, sempre foi um viés meu muito grande de trabalho. Eu fui auditor externo, eu fui consultor, trabalhei com pequenas empresas muito que eram prestadores de serviços, geralmente serviços mais intangíveis. E no meio do caminho, uma das linhas de interesse foi inovação comercial, e, por tabela, ciência e tecnologia acabou entrando como uma das linhas de estudo. Então, o que é inovação, né? Esse é um conceito que parece, às vezes, muito bem definido, mas se tornou um daqueles termos lugar comum. Então, eu vou primeiro, né, falar um pouco sobre essa ideia da inovação, que é complicada, né? Às vezes, as pessoas usam inovação de uma maneira muito solta, e depois vou falar um pouco sobre esse conceito chamado inovação disruptiva, né? Em inglês, Disruptive Innovation, que é um conceito de 3 décadas, na verdade. E, assim, o tema do poder naval é importante por quê? Porque ele é meio contraditório a uma linha de desenvolvimento tecnológica numa marinha de guerra, por exemplo, né? E isso me gerou o seguinte questionamento: o que pode ser a grande revolução em assuntos militares que pode quebrar, né, e mudar o peso do poder naval, né, do poder de uma nação estruturada, por exemplo, como China, Estados Unidos? E aí eu vou entrar nessa onda de explicar mais ou menos isso, porque parte da ideia existe uma linha, né, a gente aprende, inclusive, de que existe uma linha de raciocínio em que existe uma revolução, volta e meia acontece uma revolução em assuntos militares, geralmente Revolution in Military Affairs, né, que é geralmente uma revolução tecnológica. E essa revolução geralmente é uma tecnologia que dá um empuxo muito maior, principalmente na parte do equipamento militar, por exemplo, navios. Só que nem é todo mundo que é muito fã dessa linha, né? Dentro dos pesquisadores da área, alguns são interminantemente críticos à revolução de assuntos militares, né? Porque ele meio que dá muito peso para a tecnologia e pouco peso para táticas, combate, treinamento pessoal e etc. E dentro dessa linha existe uma outra linha que eu queria ver, é o seguinte: e aquele conceito militar do país, desculpe o termo, vira-lata, né? Porque desenvolvimento militar em países com alto capital é muito fácil, né? Uma China está fazendo N navios de guerra agora em questão de meses, né? Em 2, 3 meses estão cuspindo um navio de guerra fora de um estaleiro, enquanto outras nações não têm esse aporte nem tecnológico nem financeiro para isso.
Então, elas vão ter que cair para outro lugar para trabalhar o conceito de defesa e, às vezes, ataque. Então, veio para mim aquele questionamento: o que é, na cabeça da produção, da cabeça dos pensadores militares, uma inovação disruptiva? Porque eles estão lidando com isso, de onde pode vir? E aí eu comecei a pesquisar, né, e são esses resultados dessa pesquisa que eu trago hoje para cá. E aí a ideia de dar um pouco, né, nomear melhor essas coisas. Então, você fica à vontade para me cortar quando quiser, tá? Então, A meta. antes de você entrar na tua pesquisa, explica para o nosso público o que vem a ser uma tecnologia disruptiva, para eles terem uma noção, como a Tá, gente conversou anteriormente. Acho que é interessante para essa colocação para contextualizar. ótimo. Então, vamos usar a linha de raciocínio logo do início. A gente trabalha entre ciência, descobertas e invenções, né? Uma descoberta é um fato da natureza, né? Achado a partir de uma pesquisa geralmente básica, por exemplo, as propriedades de dilatação dos gases, etc. E uma invenção é algo que pode nascer oriundo dessa descoberta ou até paralela a essa descoberta sem ter muita noção. Por exemplo, o conceito de uma espingarda, de uma arma de fogo, é a explosão e a compressão dos gases num cano. Então, não necessariamente o cara que criou a arma de fogo efetivamente tinha noção das leis termodinâmicas de gases, etc. Mas essas coisas andavam juntas, elas andam juntas, né? Às vezes conversam, às vezes não conversam. Só que geralmente elas estão no campo das ideias, do engenheiro, né? Do americano chama de tinkering, né? O cara que fica fazendo gambiarras até sair um produto maneiro, ou na pesquisa. Isso não é inovação, né? Um eureka, né? Não é uma inovação, porque ela ainda não tem o que o conceito fala. Inovação é algo que tenha uma viabilidade comercial, ou seja, ela pode ser produzida em escala repetitiva e ela tem viabilidade econômica. Então, toda inovação para a administração, inovação é aquilo que você consegue botar no mercado, numa prateleira, e ao vender você obtém lucro. Todo modelo que você está vendendo e não está dando lucro, está dando prejuízo, ou porque ainda está em algum critério de desenvolvimento, não é uma inovação para nós, porque em administração, porque ela não gera valor. Então, Me por exemplo, corrija se eu estiver errado, mas a própria palavra inovação, ela vem como se fosse uma atualização, uma melhora de alguma coisa, né? Ou uma troca, assim, não sei se eu estou num pode ser, né? E pensamento. aí isso é um grande ponto. Também o que é conceito de inovação, né? Então, inovação para nós, assim, a grosso modo é o que eu vou usar, não vou usar nenhum conceito acadêmico, né? É toda a melhoria, o aumento de desempenho, né, em um determinado resultado, gerado por uma mudança de processo ou de técnica. Então, vamos pensar que uma inovação pode ser algo inédito, sim. Então, qualquer coisa que não existia antes e depois passou a existir é uma inovação na medida em que ela seja comercialmente viável. Por exemplo, os primeiros modelos, né, em laboratório de tablets existiram nos anos 70, se eu não me engano. Eram os tijolos de 4 quilos ou 3 quilos. Não é nada parecido com tablet nos dias de hoje. Então, por mais que aquilo ali fosse uma coisa muito inovadora na nossa cabeça, né, ela não era uma inovação porque não era comercialmente viável. Aliás, as primeiras tentativas de exploração disso não foram bem sucedidas. Eram tão caras que elas não tinham viabilidade econômica, elas até foram produzidas, mas se tornaram elefantes brancos. Então, a Eu inovação ela tive um pode ser uma laptop, inovação. eu tive um laptop Toshiba, não sei se você lembra disso, foram os primeiros. Era espetacular, porque ele tinha uma bolsinha que você carregava, mas era muito pesado. Ele era, não O era, seu laptop Toshiba, por exemplo, era com trackball, não era? era com trackball, exatamente. Eu tive eu comprei um desse usado quando trabalhei em 2000 pela Hermes, né, pela empresa de catálogos que eu tinha. Eu era um consultor lá. E assim, o grande barato é que você tem, evidentemente, o produto na fase inicial do seu lançamento muito caro, né? E esse muito caro significa poucos compram, né? São chamados os inovadores, né? Os first hand, que são os caras viciados em tecnologia que compram. Então, a inovação ela pode ter essa característica radical, uma mudança totalmente do conceito. Por exemplo, mudou-se o conceito de sair do teatro, né? Você tinha teatro você foi para o cinema mudo, que era o teatro com uma tela projetada sem som. Então, houve uma mudança radical aqui.
Do cinema mudo você vem para o cinema falado, que é uma inovação incremental, ou seja, você continua no cinema. Do cinema falado em preto e branco para o cinema falado colorido é uma outra inovação, só que é incremental. E é até o momento em que alguém fala de fita cassete, até o momento que alguém fala de DVD, até o momento que alguém fala de streaming a tempo real, né? Então, as inovações elas têm essa viabilidade comercial. Então, caracterizamos inovações por vários tipos. Inovação de produto, quando é um produto novo, inovação de processo, quando é uma melhoria do processo que diminui custo ou aumenta a eficiência. Inovação incremental, quando é um produto que ele melhora o desempenho, como tem acontecido com a informática em geral. Inovação de inovação radical, quando se muda a plataforma ou se melhora a plataforma, como eu falei aqui, né? Você sai do teatro para um cinema, você sai de uma charrete para um carro a combustão, e você tem esse último conceito que existe desde os anos 80, chamado inovação disruptiva. Inovação disruptiva uma tradução meio doida, né? Disruptive em inglês, né? Foi um neologismo que a gente criou para isso. Ela vem de um autor que é um professor da Harvard Business School, chamado Clayton Christensen. Ele criou uma tese de doutorado em que ele demonstra que essa inovação disruptiva ela vem por baixo dos panos. É como se ela aparecesse assim de uma maneira muito escondida e ela é geralmente deixada de lado pelas grandes organizações que estão se envolvendo com o estado da arte da tecnologia, que geralmente estão se envolvendo com o melhor do topo da desenvolvimento tecnológico, e elas criam mercados paralelos, menores e marginais. Por quê? Porque geralmente elas não têm o mesmo nível de desempenho da tecnologia no momento. Então, ele vem com esse conceito, ele mostra em várias indústrias como a inovação disruptiva tomou o mercado de uma outra organização. Então, ele dá um exemplo muito clássico para falar disso. Tá? Por exemplo, ele fala da indústria de HDs. Até os anos 70, 80, os HDs eram criados para ter espaço de memória, né? E para atuar em grandes computadores de grande porte com a finalidade de grande quantidade de dados. Por exemplo, companhias aéreas, companhias de varejo, bolsas de valores. Então, toda a indústria de HDs ela estava voltada em aumentar a capacidade do HD, mas não se preocupava com o tamanho do HD, porque o cliente que podia pagar podia ter um espaço para botar aquele HD. Então, aqueles computadores gigantes que a gente vê nas fotos antigas, que parecem mais vagões de trem. E, de repente, uma outra empresa, um outro grupo tecnológico, geralmente cientista, geralmente trabalhando para dentro das organizações principais, começa a pensar, e se eu conseguir usar essa tecnologia aqui para diminuir o tamanho? Então, em vez de ter um HD de 10 megabytes naquela época, do tamanho de uma geladeira, o cara criou um HD de 200, perdão, de 10 gigabytes, né? Vou usar gigabytes aqui, né? Ele criou um HD de 200 megabytes do tamanho de uma fita cassete. Então, essa inovação não era tão boa em desempenho para o mercado principal, porque não interessava o mercado principal ter um HD de baixa quantidade. E aí que ele vem com a ideia, fala assim, mas e o que acontece com essas empresas principais que investem nisso? Elas pegam um projeto, jogam para o lado e falam assim, olha, vai fazer algo que presta. Isso aqui não me interessa, isso não vende, o meu cliente não quer isso. Né? Então, esse cara, geralmente, que é um pesquisador, se torna um empreendedor frustrado porque a genialidade dele não é reconhecida, muitas vezes acontece isso. Ele sai da empresa, monta uma empresa paralela e começa a produzir esse produto para quem queira. E é o que aconteceu na indústria de HDs. O primeiro cliente da indústria de HDs pequenos, né, os HDs que ocupam hoje os nossos laptops, era a indústria de videogames, que trabalhavam quantidades de memórias específicas para videogames de início de segunda geração, de terceira geração. E, à medida que eles foram criando um cliente que precisava de um produto com menos capacidade de memória, mas com customização, com tamanho, dimensões pequenas, disposto a pagar um valor, eles começaram a gerar caixa, melhorar a tecnologia e aumentar também o desempenho. Então, as empresas que eram grandes produtoras de HDs para grandes portes, seriam os campeões de venda, foram terceirizadas pela IBM e por outras companhias da época, foram mortas, né, extintas, porque esse novo entrante, esse disruptor, né, ele aparece, começa a trabalhar com uns clientezinhos de âncora, resolve o problema daqueles caras e, quando ele cresce, se matura e melhora a tecnologia dele, ele
suplanta o desempenho do primeiro lugar. Isso é uma disrupção. De onde vem essa ideia? Só para... Desculpa a interferência, mas Não, pois não. eu vivi muito isso no início dos anos 90, justamente isso que você falou da passagem do grande porte para o mini, para o micro, né? A chegada do computador pessoal, né? Na época, eu fiz pós-graduação em análise de sistemas e todo mundo queria, depois que se formava, queria trabalhar com o grande porte, que era o mercado que tinha. E o grande porte Inclusive começou pela PUC, né? Você deve ter feito pela PUC. PUC, exatamente. Esse curso era o P15, né? Uma coisa assim? Não, o P15 era a graduação. Eu fiz a pós, que era lá Se eu não me engano, era uma das né? últimas, era um dos únicos cursos de análise de sistemas do Rio. Se não era o único, Não, era é o um dos único. Tinha únicos. graduação na UERJ, que era em matemática com informática. E a PUC, que era o P15, exatamente. E tinha o CCE, que tinha a parte de programação, extensão em programação, e depois a pós-graduação em análise de sistemas que eles fizeram, né? Eu fiz os dois, tanto a programação quanto a análise de sistemas. Mas todo mundo queria ir para o grande porte. Eu, como era um cara que já estava no mercado de trabalho, eu já tinha um caminho, né, traçado, já estava na Marinha Mercante, trabalhava na área de estaleiros. Quer dizer, eu fiz aquilo para aprender, mas se tornou uma outra opção para mim, né? E acabou que eu fui trabalhar numa empresa que era mais voltada à microinformática, quer dizer, que na época todo mundo dizia assim, mas como você pode fazer isso? Né? Eu virei sócio, e a empresa deu um boom, porque o grande porte começou a cair e as empresas maiores começaram a precisar de serviços nessa área. Então, muitas empresas cresceram com esse vácuo que foi no mercado, né? Você vê, isso é interessante. Um caso de disrupção muito interessante. Você, então, é da época dos super minis, Exatamente. que Depois, eram que eram pequenos computadores de grande porte de custo ainda elevado. exatamente, precisou Eles terminais teriam sido turbo, e para aqueles a terminais nova turbo, estratégia, né? exatamente. E aí depois, o microcomputador que a gente começou a usar era disquete de 5 1/4, não sei se você lembra disso, Uhum, e não tinha sim. HD, ele não tinha HD. A gente falou que ele não guardava nada, ele só processava ali. Às vezes você tinha que gravar no disquete e levar para o grande porte para processar. Não sei se você já ouviu falar nisso, né? Não, sim, eu tenho porque, né, eu conheço, né? Não vivenciei de trabalho, né? Eu Mas já peguei um é, 38. é Meu uma, primeiro computador foi um 386, é uma assim, já é outro mudança, né? papo. Dentro do contexto que a gente está falando, foi uma grande mudança, né? Sim. Bem, Mas bem... você vê, o que então é uma disrupção? Isso é o complicado, porque as pessoas usam esse termo hoje como qualquer novidade que aparece no mercado, como um iPhone novo. E não é bem isso, porque algumas características, né, têm que ser elencadas para ser uma disrupção. O desempenho original dele não é melhor do que o líder de mercado, ou a média de mercado, às vezes. O disruptor muitas vezes tem um desempenho inferior no atributo principal. Então, por exemplo, se o atributo principal de um míssil balístico é autonomia, é alcance e mira inteligente, um disruptor que tenha um alcance de 20 quilômetros somente é uma porcaria, parece, né? Ou é um míssil de parábola, né? É uma V2 alemã, né? Cruz credo, mas era isso. Os mísseis alemães eram o quê? Eram telemetria. Eles levantavam na Alemanha, tinha um timer de engrenagem, o cara fazia o cálculo matemático para o míssil mudar a letra e cair na Inglaterra por matemática e engenharia, né? Não tinha eletrônica, né, nas V2 alemãs. Mas o que acontece? Já era disruptivo, porque você não tinha que levar um avião lá para fazer um bombardeio e dar de cara com a RAF, né? E num combate aéreo. E esse é o grande ponto. Como ele é inicialmente inferior no desempenho, mas ele tem algum atributo diferente que interessa a um mercado secundário, ele não interessa ao mercado primeiro. Então, aquele primeiro comprador, o cara mais normal para se comprar esse produto, não quer esse desempenho. Porque esse comprador não quer esse desempenho, o fornecedor não quer produzir esse produto. Então, ele raramente sai do laboratório dele. Ele morre no laboratório. Muitas vezes, para sair do laboratório, sem patente, antigamente era muito isso. Hoje já estamos muito melhores quanto a respeito da patente. Mas ele saía do laboratório
para outra coisa. E aí o cara abria a sua empresa e fazia para o mercado secundário. Então, um exemplo aqui ruim, né, de falar, mas é o caso, por exemplo, dos foguetes Hassan que tem na Palestina que atacam Israel. Né? Eles são foguetes de baixo desempenho. A inovação de um foguete Hassan envolve a capacidade de um público com baixa tecnologia, com baixa expertise, montar esses foguetes a uma distância de alcance de tiro, né, do país de Israel. Né? Então, eles não têm o Tanto é desempenho que muitos deles falham e caem no próprio território deles, né? Sim. Matando e ferindo os próprios cidadãos, né, deles. Mas qual é o grande risco? À medida em que hoje na Palestina não tem quem desenvolva, mas e se amanhã o cara começa a fazer uma gambiarra com o celular, o cara tem um curso de eletrônica e começa a melhorar esse desempenho, né? Então, a primeira noção é isso, o desempenho é inferior, mas ele tem uma característica que dá suporte ao cliente secundário. Quem está vendendo para ele começa a se capitalizar, começa a criar outros métodos de melhorar o desempenho da entrega da oferta. No caso, se passa a contrabandear os equipamentos, né, para dentro da Palestina e serem montados lá, que demandariam um pouco mais de expertise. Então, ele levou a expertise para o campo de batalha. Chega um momento em que essa disrupção pode se tornar tão agressiva que ela pode minar a chamada vantagem competitiva tecnológica do país principal. A gente viu há uns meses atrás, não sei agora se foi já meses, né, já há tanto tempo que eu não me lembro, aquela chuva de foguetes, né, que foi praticamente impedida pelo Iron Dome israelense. Sim, você pode dizer, assim, lançaram mais de 1.000 foguetes, não foi? Eu acho que chegaram a casa de quase 2.000 foguetes. Foi mais de 2.000. Sim. Então, em matéria de eficiência é muito baixo. Mas agora é um outro atributo, né? Eu quero pegar e quero esgotar o sistema deles. Eu não tenho como passar o sistema de defesa, mas eu posso esgotar o sistema de defesa. Então, se eu abaixar o custo Não, dessa não é isso, o fator psicológico, né? Que era isso. também, Né? não. Isso é importante porque quando a gente fala de disruptive innovation em assuntos militares, os artigos que melhor lidam com isso são geralmente artigos que estão falando de terrorismo, das ações de pequenos grupos terrorísticos, no caso das células terroristas, e da estrutura de atuação. São os artigos em assuntos militares, né? Eu foquei em poder naval, mas assim, quando eu fiz essa pesquisa inicial em poder naval, sai muito pouco. E aí eu ampliei um pouco a minha pesquisa e usei o termo military em inglês. Falei assim, vai vir uma enxurrada de coisas sobre disruptive innovation em military. E não foi bem assim, né? E muito do que às vezes vem na busca vem como um termo, um jargão comum, alguma coisa tipo, é disrupção também, é disruptivo também. Nem sei o que é, mas é disruptivo. Então, o grande ponto, inovação disruptiva, ela tem essa característica, o desempenho é baixo, depois o cara melhora, e aí ele passa a se tornar, no mercado, um produto melhor do que o produto líder, né? Ele desrompe o mercado num conceito que é conhecido como destruição criativa do economista austríaco Joseph Schumpeter, que era um dos famosos economistas liberais da escola austríaca. O Schumpeter, ele acreditava que a economia se desenvolvia a partir de uma evolução constante, conceito de evolução darwinista mesmo, aonde novos empreendedores com espírito empreendedor criavam novos produtos e tecnologias melhores, cresciam aos poucos e tomavam o mercado do líder de mercado, ao ponto que o mercado deixava de atuar, de comprar aquele produto estabilizado e iam para outro produto que achavam muito melhor. Então, esse conceito não é um conceito novo, praticamente é um conceito que vem do início do século XX, mas ele tem uma corrente muito grande de economistas e gestores de tecnologia com essa visão schumpeteriana. E o Christensen, que é o cara da Harvard, ele escreve um livro que torna isso palatável ao mercado, esse tipo de conceito, nos anos 80, chamado O Dilema do Inovador. Aqui no Brasil chamou de O Dilema da Inovação. Mas o texto original é O Dilema do Inovador, né? Como grandes empresas falham. Por quê? Porque todas as estratégias que as empresas usam ao longo da sua gestão, dos gestores formados nas Ivy League americanas, são estratégias válidas. Eles investem nos produtos de melhor retorno de caixa, porque eles têm empresas com ações na bolsa. Então, as empresas com ações na bolsa têm que ter lucratividade, ter lucro, e o valor da ação não pode cair, né? Isso é uma demanda do atual mercado. Então, o gerente ele vai optar pelo melhor portfólio de produtos, ou melhor, pelo melhor portfólio de inovações
pelo melhor portfólio de pesquisas que levem a melhores produtos. Nessa seleção, produtos com uma tendência de ganho marginal ou ganho inferior, eles descartam. Só que o disruptor é, geralmente, né, segundo o modelo, esse cara, esse patinho feio, que é descartado. E essas tecnologias, as proprietárias, as que nós temos hoje, elas têm uma característica que é muito normal. À medida que ela vai sendo desenvolvida cada vez mais, o cara entra numa curva, né, de tecnologia, não sei se a curva está boa assim ou assim, mas tanto faz, e essa curva torna o produto muito bom no desempenho principal dele, só que extremamente muito mais caro do que o mercado quer. Um exemplo, eu estou aqui num laptop gamer, né, que custa R$ 5.000, né, parcelado, mais 5.000. Tem laptops mais caros que o meu? Não sei se o seu computador, qual o valor do seu computador hoje? Esse aqui eu acabei de comprar, tá? Só para. O Por meu isso eu não tem sei. algum tempo, mas eu paguei em torno de R$ 2.000 na época, né? Seria hoje um computador de R$ 3.000, digamos assim, né? Não. O Se dólar. você quiser procurar um computador melhor, você pode comprar um de 12 ou R$ 15.000. Não é impossível você Não, comprar mas um. o meu é Windows. Se você for pegar O Macintosh é outro. Não, não estou conversando coisa de designer, não. Nem gente sofisticada e bonita, não. Eu estou conversando pé de boi, né? Mas essa brincadeira é assim, porque se você olhar na régua de preços de um computador PC, né, no Windows, você pode achar um computador gamer de 12, R$ 15.000 facilmente. A placa de vídeo, o computador pesa 3 quilos, parece até aqueles computadores antigos que você tem, mas na verdade o desempenho dele barra muito desktop, inclusive. O mercado quer esse produto? Uma minoria, uma minoria que interessa esse produto. Na prática, o grosso do mercado não quer um nível de desempenho tão alto. Então não está disposto a pagar tão caro por um desempenho tão alto. Agora vamos fazer uma metáfora com poder naval e com construção naval. Navio não é muito diferente disso, principalmente o navio de guerra. Quando você pega os Estados Unidos querendo construir novos navios, até mesmo a Marinha do Brasil, com o caso do projeto de fragatas, Posso te cortar um minutinho? pode. Já que para você, de repente, nessa tua explicação já inclui isso. Eu não sei se eu estou viajando muito, Não. mas você acha que essa que a gente está falando muito agora, né, dos navios autônomos, você acha Sim. que se inclui numa tecnologia disruptiva? A gente pode. Veja bem, não parece tanto para mim pelo seguinte: quem está desenvolvendo isso é um topo. Essa tecnologia ela está sendo desenvolvida, tá? Vou dar esse exemplo da minha percepção, mas eu posso estar falhando miseravelmente aqui, tá? Não como disruptiva, por quê? Primeiro, porque ela não é um treco que apareceu de um produtor de terceira esquina. Por exemplo, quem é que está se envolvendo na construção de navios autônomos de guerra? Dinamarca, Estados Unidos, talvez China agora também com os equipamentos. Então, não são países secundários. Na verdade, o lance do navio autônomo faz parte de um desenvolvimento, de uma inovação radical, ou seja, é uma mudança da estrutura de um navio tripulado para um navio pouco ou não tripulado. Porque você está mudando a arquitetura do navio. O navio que era dependente de um corpo de marinheiros, de uma capitania, de um imediato, etc., de um chefe de máquinas, agora vai ser um navio com uma demanda menor de pessoal ou zerada de pessoal. Então, enquanto inovação, está muito mais com a gente também tem esse termo inovação arquitetônica, né? Mas é uma inovação radical, eu diria assim, muito forçosamente incremental, porque é uma melhoria do mesmo equipamento, um meio naval do navio de guerra. Para mim, seria radical se uma marinha do tamanho dos Estados Unidos resolvesse optar, por exemplo, por um conjunto de meios navais não tripulados de baixa tonelagem, que é contrassenso. Se você olha a marinha de guerra, ninguém está querendo fazer um navio de 1.000 toneladas mais. Né? Quando a gente fala navio de 1.000 toneladas é o quê? É rebocador, ninguém quer fazer um navio menor, que tem um desempenho diminuído. A Né? China Quem está faz... fazendo isso, né, com os pesqueiros, né, que estão armando os pesqueiros. Pois é, isso já tem mais. Isso é muito interessante, porque isso tem a ver com inovação disruptiva. O cara está criando navios pesqueiros que tem uma plataforma adaptável, que tem uma condição de ser convertido para um navio de guerra, caso eles demandem, que não é muito diferente do que aconteceu com a Inglaterra nas Malvinas, né? Que converteu navios cargueiros em navio aeródromos para poder deslocar
helicópteros e carga. O grande ponto é que a disruptiva, ela geralmente vem de eu brinco, chamar de underdog é feio, né? Mas de um cara que não tem o mesmo acesso à tecnologia do outro. E o paradigma, né, de desenvolvimento, né, de armamento naval, ele é muito de quantidade. É o maior desempenho do míssil, é o maior alcance da canhoneira, é um aumento do deslocamento, da autonomia em mar. Só que a gente tem países como, por exemplo, por que a China faz isso? Tem toda a lógica. A China trabalha com um mar mais fechado, né? Tem toda a lógica, ela tem um navio que seja um defensor das suas águas locais. A mesma coisa com o Japão, que agora acabou de sair com mais um submarino diesel elétrico, né, com uma autonomia melhorada. Numa discussão mundial de permitir ou não construir submarinos de propulsão nuclear, o Japão chegou e falou: não, vou fazer esse diesel elétrico aqui mesmo, mas o míssil balístico vai mandar bem. Então, assim, é uma escolha, né, estratégica. A disrupção está muito mais para a cara daquilo que a Marinha jamais pensaria em fazer, aquilo que o Exército jamais pensaria em fazer. Por exemplo, eu até vi esse vídeo, agora eu não vou passar vergonha não lembrando o nome do comandante. Foi feito um exercício de guerra nos Estados Unidos uns anos atrás, e para simular uma força que ia receber uma invasão americana, pediram para um almirante de fuzileiro naval para ser como se fosse um país invadido, né? Um país de menor calibre, de estrutura de guerra, né? E ele optou por táticas de guerrilha, todas na história, com a finalidade de impedir, né, o avanço da marinha normal. Então, assim, você tem que pensar que o cara era um almirante, né, fuzileiro naval, e que pensou assim: não dá para jogar na mesma regra de guerra da marinha padrão, eu vou perder, esse exercício é ridículo. Eu vou jogar sujo, eu vou jogar com guerrilha, eu vou jogar com sabotagem, eu vou jogar com stealth, né, com grupos pequenos. E chegou a um absurdo, né? Tem um vídeo na internet que o cara conta essa história, é divertidíssima, de que ao longo do exercício de guerra mudaram as regras, porque ele ia vencer. Ele ia vencer. Então, ele falou: não dá assim, isso é ridículo, não dá, tem que se mudar o mindset. Porque o cara que não tem a tecnologia que eu tenho não vai mudar, não vai brigar nos mesmos níveis de regra. E aí o que eu fui fazer? Fui pesquisar sobre inovação disruptiva em poder naval. Porque isso é inovação disruptiva. Ele é o investimento que ninguém quer fazer. Nenhum almirante quer investir num navio pequeno, ou eu vou viajar muito loucamente aqui. Você já imaginou a possibilidade de um navio carregar uns 5.000 drones explosivos e lançar um enxame de drones na esquadra inimiga? Já pensou nessa coisa meio Matrix, né? Que aqueles octopus voadores do Matrix, do terceiro filme? Em vez de dizer: não tem navio. Não, meu filho, olha só. Eu vou empacotar esse navio só de drones, vou ter uns 2.000 drones com autonomia e kamikazes, né? Cada drone custa o quê? $100.000? Vou jogar aqui uns 2.000 drones dentro desse avião, vou mandar um enxame de drones explosivos e Então, com inteligência para desvio de... nessa mesma linha de pensamento, nesse conflito que teve agora você citou, lá na Palestina, eles usaram drones, mas assim, bem rudimentares e voltados não foi nem navios, inclusive para navios mercantes. O problema era criar esse fator psicológico, né? Foi mais a mostrar que eles estavam fazendo algum tipo de ação ali, uma instabilidade, criar uma estabilidade, do que provavelmente o poder que eles tinham ali com aquele tipo de armamento, né? Isso é interessante, porque você vê qual é o conceito da guerra submarina na Segunda Guerra. Não era atacar os navios de guerra, porque a tecnologia de submarinos da Segunda Guerra era muito ruim, mas era acabar com o fornecimento dos recursos do esforço de guerra aliado. Né? Mas hoje em dia, mesmo um diesel elétrico, construir um submarino não é uma empreitada barata e de tecnologia básica. Apesar de ter um narcosub aí, esses narcosubs não têm exatamente a mesma autonomia para o que se prepara. Mas a ideia é essa: eu preciso afundar os navios mercantes de Israel para poder efetivamente atrapalhar Israel. Eu não preciso de um submarino, apesar de que também tentaram desenvolver, tem umas fotos de umas tentativas de submarinos. Então, em cima disso, quem é o cara que vai criar isso? É um retardatário, é um sujeito que não tem o capital, a tecnologia, nem o acesso à tecnologia ou capital,
que vai ser inventivo de pensar novos métodos de acabar com a capacidade de ataque e defesa do inimigo maior. E esse é o conceito da inovação disruptiva, que ele é muito complicado, porque não passa no paradigma de uma força armada de um país grande, mesmo de um país como o nosso, que não tem tanto recurso assim, mas pensa grande, e investir em coisas menores. Né? O que você falou dos drones em Israel, eu te vi isso na pesquisa. Você tem o caso dos drones. Você tem um caso muito prático, né, de criação de explosivos caseiros. Então, a inovação disruptiva ela não é uma coisa que sai do principal player do mercado. Não vai sair inovação disruptiva da DARPA. Lá está tendo inovações radicais. As inovações radicais que estão sendo da DARPA, por exemplo, são aqueles robôs autônomos de inteligência artificial com metralhadora agora montada nas costas. Né? Ou seja, o que era para ser um cachorrinho para carregar carga para o fuzileiro, né? Um boi de carga de 60 quilos, agora você tem um veículo autônomo menor, quadrúpede, com uma metralhadora, talvez de 9 milímetros nas costas, com um range que dá abertura, não vai deixar de avançar em campo, vai passar por pontos onde um veículo não passa, só para abrir caminho para o fuzileiro que vem a 5 metros atrás. Isso não é inovação disruptiva, porque está na mão do cara que é o líder no mundial de tecnologia. Está na mão do japonês, está na mão do chinês, está na mão do alemão. Inovação disruptiva é o cara comprar, sei lá, drone na Shopee por $1.000, jogar um C4 no drone, sério, e aprender a explodir o drone na sua cabeça usando aquela câmerazinha de 1080 pixels com autonomia de 20 minutos. Né? Porque nada impede um cara de eletrônica, por exemplo, de pegar um drone vagabundo de $200 aqui e trocar aquela bateria lenta de 6 minutos por uma bateria mais rebuscada, por exemplo, de 30 minutos. Essas possibilidades são técnicas, né? E não são domínio exclusivo. Então, o grande ponto eu fui procurar o que é inovação disruptiva, né, para entrar direto nisso, na literatura. E eu fiz uma pesquisa nas bases de dados, eu excluí relatórios técnicos, tá? Porque quando vai para relatório técnico você tem muita coisa, e aí eu fiz somente uma revisão acadêmica em revistas de pares, e o que aparece sem limitação de tempo é essa discussão de Revolution in Military Affairs, né, que é uma revolução em assuntos militares, que tem a ver com inovações radicais, né, grandes mudanças. Por exemplo, o caso do Destroyer e depois o caso do porta-aviões, são inovações, são revoluções militares, né? Mas elas não são disruptivas porque elas estavam sendo desenvolvidas pelas principais marinhas e forças armadas dos principais países do mundo. E aí, quando você começa a procurar, o termo é usado perdidamente como se fosse inovação radical. As pessoas traduzem inovação radical e disruptiva como a mesma coisa, e não é. Inovação radical, geralmente, é uma coisa que vai mudar a estrutura do que é feito, mas ela, geralmente, está sendo controlada, pesquisada e desenvolvida pelos principais players de mercado. A inovação disruptiva é aquela que ele pegou no projeto, no portfólio de projetos dele. Isso aqui é uma porcaria, vou jogar fora. Não sei nem para que você perdeu tempo com isso. E o cara depois vai desenvolver porque ele tem um apego por aquilo. Ou acha que aquilo o cara tem visão, ele acha que aquilo é bom e pode chegar ao assunto. Então, quando a gente fala dos mísseis Hassan na Palestina, não é o míssil em si pelo seu desempenho, mas o método de produção do míssil e a logística de entrada dos componentes na Palestina de maneira clandestina e contrabandeada, que pode ser uma inovação disruptiva. Tem no meu estudo pouquíssimos de umas 26 artigos que eu consegui selecionar especificamente nos últimos 20 anos, que citam a inovação disruptiva, o termo exatamente. Você tem ali uns menos de 4 ou 5 que efetivamente entendem o que é inovação disruptiva. Todos os outros trabalham inovação disruptiva como inovação radical. E, por fim, eles acabam transformando isso num termo genérico, como Gillette, né? Em vez de lâmina de barbear, virou Gillette. Inovação disruptiva virou o termo. Inclusive, o próprio autor, 30 anos depois, fala exatamente isso. Inovação disruptiva é um treco que desviou-se o entendimento do assunto em muitos casos, né? Inclusive, ele fala, nem toda inovação que parece disruptiva vai vingar. Geralmente, inovações que são disruptivas, que vingaram, foram disruptivas, né, quando eles quebraram o mercado. E o ponto principal dessa discussão é o quanto isso afeta não só a marinha de guerra, mas a marinha mercante. Porque, como você falou, o alvo do conflito, muitas vezes, é o mar. E o mar
em todo o seu potencial, não só o potencial de ataque e defesa, mas o potencial também de tráfego de mercadorias, né? E Na aí, Segunda quando Guerra você quer minar Mundial, o você inimigo, lembra que o Brasil foi atacado por os navios mercantes que sofreram, né? Não foram os sim, navios de guerra, foram os navios mercantes, né? né, e isso é Convoios muito que foram interessante, atacados. né? O grande ponto desse ataque, assim, a gente entende, hoje um submarino com um míssil balístico pode atacar um outro navio de guerra, mas na época esse era preeminentemente a ação necessária, né, dos submarinos alemães, dos U-boats alemães. Então, às vezes a inovação disruptiva também a gente pode ficar muito preso nisso. Inovação, tecnologia, hardware. Não necessariamente, tá? A gente pode trabalhar num pacote entre hardware, software e técnica. E vou chamar de techware aqui, mas esse termo não existe. Processos diferentes. Por exemplo, é discutido em dois artigos muito bons, eu não vou lembrar o nome dos autores agora, mas tenho eles aqui comigo, depois eu passo, sobre as estratégias disruptivas de terrorismo contra Israel, não só pela Palestina, mas por outros grupos terroristas como Hezbollah e Hamas. E aí ele mostra que, como apesar de ter um exército e uma força de defesa, a IDF é uma força eficaz e muito bem aparelhada, e muito bem motivada, inclusive, né? Eles cansaram. Israel teve que mudar as táticas de combate, teve que rever estratégias para lidar com as pequenas células terroristas que foram armadas nas últimas décadas, né? O conceito de terrorismo em célula, o conceito de capacitação. As tecnologias que mais influenciaram para isso, pioraram o controle do terrorismo, são as tecnologias mais básicas, que são telefonia celular e internet, né? Então, é uma tecnologia de domínio padrão, mas que está sendo usado disruptivamente para o conflito de maneira de uma maneira assimétrica, né? Pela guerra assimétrica. Então, isso é um assunto de interesse que deveria ser olhado com um pouco mais de carinho, né, em pesquisas, não só pela Marinha de Guerra, mas também pela própria Marinha, a Marinha Mercante, a Marinha Civil, porque num conceito desse você começa a trazer novas disrupções, por exemplo, a pirataria, né, que tem aumentado nos últimos anos, principalmente na costa da África. O que Então, como ao final, então, inovações disruptivas podem influenciar não só no conflito entre marinhas de guerra, entre forças armadas em geral, mas podem influenciar também no fluxo da marinha mercante, da entrega de cargas, das plataformas de petróleo. O poder naval ele envolve muito mais do que simplesmente, né, a esquadra ou qualquer componente militar, né? Existem também os recursos envolvidos de fornecimento. Então é isso que eu, finalizando, né, concluindo, inovação disruptiva ela não vem geralmente do principal investidor, player de mercado. Geralmente é uma tecnologia de baixo desempenho, ignorada pelas opções de portfólio de projetos do principal investidor, acaba caindo na mão, né, por falta de interesse, até de registro, de mercados intermediários, mercados paralelos. O terrorismo é um mercado paralelo muito forte para isso. E, por fim, quando se desenvolve melhor, ela acaba se tornando uma tecnologia relevante, né, na competitividade, na competição de mercado. Só para fechar, o exemplo aqui é meio estranho, mas eu ouvi isso de um pesquisador do COPEAD, então vou replicá-lo. Geralmente, as tecnologias de streaming mais inovadoras e sofisticadas, elas começaram a ser desenvolvidas e comercializadas na indústria pornô. Se a gente tem hoje, por exemplo, níveis de streaming fantásticos, tecnologias como 4K, muito dessas tecnologias, né, que eram caras e de desempenho inferior, né, de custo, no caso, para o setor de cinematografia específica, foram bancadas pela indústria pornográfica, principalmente americana, e quando elas chegaram num nível de desenvolvimento decente, né, de estabilidade tecnológica e de custo-benefício, elas foram adotadas pelas outras indústrias cinematográficas e digitais. Então, você vê, é o mercado marginal que bancou, né, para os seus fins, o desenvolvimento da tecnologia depois que se tornou comum para todos. Então, é isso que eu queria falar. A inovação disruptiva não está na mão da América, não está na mão da DARPA, não está na mão da Marinha do Brasil, vai estar na mão de alguém que tem que ser olhado, porque pode ser o próximo grande susto, né? Porque ele é contra, ele é paradoxal, ele vai contra a linha de raciocínio normal de investimento, por exemplo, num navio de guerra.
É isso aí. Bom, queria agradecer aqui ao professor Nick Foros pela excelente palestra, explicou para a gente sobre as tecnologias disruptivas. Agradecer ao professor José Barbosa e ao professor José Parente, que estão na organização do evento, ao superintendente de ensino, Almirante Claro, e ao Almirante Ruiz, comandante de SEAGA, pela excelente iniciativa da segunda semana de Ciência, Tecnologia e Inovação do SEAGA. Uma boa tarde para todos vocês. Você quer fazer sua despedida, né? Só agradecer a você, Henrique, pelo convite, agradecer aos organizadores do evento. Espero conhecê-los mais de perto. E agradecer a todos que participaram, olharam e usaram um pouco do seu tempo, né, para ouvir esse debate e pensar sobre esse assunto. A todos saudações e muito sucesso. Obrigado.